Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tal bolha dev. Bora lá? Bom pessoal, nos últimos dias aí assim, muita coisa tem se falado de uma tal bolha dev. Muita coisa também tem sido mencionada nas redes sociais sobre demissões em massa e coisas do tipo. Então a gente decidiu gravar esse vídeo aqui para te dar um pouquinho do panorama do que está acontecendo no mundo da programação, no mundo das startups e coisas do tipo. Beleza? Bom, vale mencionar que ao longo desse vídeo a gente vai te dar algumas informações, mas elas são válidas para o dia 3 de julho, tá? Que é o momento em que a gente está gravando esse vídeo aqui. Pode ser que quando você olhar esse vídeo aqui, algumas informações estejam um pouquinho diferentes, mas as infos que a gente vai te dar é um pouquinho retroativa, tá? Então talvez não mude muito, beleza? Bora lá! Bom pessoal, vamos começar então falando um pouquinho sobre as tais demissões em massa, tá? Depois a gente pula para exatamente o que é a bolha dev. Bom, se você está acompanhando as notícias do mundo de tecnologia, você tem visto que muitas empresas estão anunciando os seus layoffs, né? Que é a palavra chique do momento aí nas redes sociais para o que aqui no Brasil a gente chama de demissão em massa, tá? Então assim, isso é uma coisa muito importante da gente esclarecer aqui, porque algumas pessoas acabam utilizando títulos bonitinhos assim para mascarar o que de fato está acontecendo. Mas uma pergunta que é normal da gente se fazer é: por que essas empresas estão demitindo uma galera, né? Demitido! Então, pessoal, assim, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Bom, o primeiro ponto é que muitas dessas empresas, elas ainda estão no formato de startups, tá? Mas assim, por que isso é relevante? Assim, eu não sou muito um expert em startup, mas o ponto em que eu acho legal da gente falar aqui agora é que uma startup, ela nem sempre está sólida financeiramente, né, ou com todo o teu produto validado e coisas do tipo, quanto uma empresa que já passou por esse ciclo de startup. Então assim, infelizmente, muitas dessas empresas que estão demitindo muitas pessoas e tudo mais, inclusive a gente vai deixar um link aqui na descrição para você acompanhar, tá? Existe um site chamado layoffs.fyi, né, ou layoffs.fyi, onde você pode acompanhar quase que ao vivo assim, essas demissões acontecendo no mundo todo. Tem muita demissão acontecendo na verdade. Mas, assim, o motivo é que essas startups às vezes não estão muito maduras, né? Então elas estão dependendo de investimentos, de fundos, de investidor anjo, de série A, série B, série C, né? Para continuar mantendo o teu produto no ar. Então elas estão queimando muito dinheiro para se manter vivas no mercado. E aí, quando não tem esse dinheiro para queimar, ela precisa enxugar custos, senão ela quebra. Tá? Então assim, só para te dar um exemplo, né, de algumas grandes empresas aí que sofreram com isso, a gente elencou aqui algumas empresas que acabaram tendo que demitir uma galera, e se a gente for no dia de hoje ranquear nesse site que a gente mencionou para vocês por porcentagem, né, de funcionários ali demitidos, excluindo as empresas que estão no 100%, né, ou seja, quebraram, nós temos ali no primeiro lugar uma empresa chamada Mfine. Ela é uma healthcare, né? Uma health tech, na verdade, uma empresa que tem aí como foco saúde, né? Elas têm algumas plataformas e tal, e ela acabou, assim, sendo muito impactada. Então, abaixo das que quebraram, em porcentagem, ela ali está no primeiro lugar. Depois dela, nós temos a Avo, que é uma empresa de delivery ali de Israel, também, assim, passou por uma situação bem complicada. E no terceiro lugar, então, em porcentagens, nós temos a Virgin Hyperloop, que é uma empresa de transporte, né? Também aí está no formato de startup, e ela também demitiu aí uma boa porcentagem de funcionários. Bom, mas como eu sei que você é uma pessoa curiosa, assim como eu, você talvez esteja querendo saber quais são as que mais demitiram em volume de pessoas, né? E a gente já adiantou e levantou essa informação para você também. Bom, no primeiro lugar, né, assim, de empresas que mais demitiram por volume, segundo os dados desse site, nós temos a Getir, eu acho que é assim que fala, ou Getir, eu não sei muito bem como se pronuncia. Os números também vão estar aparecendo na tela para você. E ela demitiu pessoas nesse segmento de food, né? Ela é uma empresa, na verdade, desse segmento de food, e demitiu aí, assim, já na casa dos seus milhares de pessoas. No segundo lugar, nós temos também a Better.com, que é uma empresa aí do mundo de real estate, né? Então essa questão de imobiliário e tudo mais, também demitiu um volume bem legal de pessoas, né? Legal entre aspas, né? Assim, demitiu um volume bem alto de pessoas.
E em terceiro lugar, nós temos a Peloton, que é uma empresa aí do segmento de fitness também. Infelizmente, isso é uma realidade muito triste, né? Assim, porque, muita gente aí sendo demitida e tudo mais, mas infelizmente é uma coisa que acaba acontecendo, né? Esse mundo de startup ele é muito dinâmico, as coisas sobem e descem, então infelizmente esse é um risco que as empresas acabam correndo, beleza? Mas bom, vamos retomar um pouquinho, o que é que isso tem a ver com bolha dev, tá? Bom pessoal, o fato é que são assuntos distintos na verdade, mas as pessoas estão misturando, tá? E assim, existe um motivo bem pequenininho do porquê esses assuntos podem se entrelaçar e a gente vai explicar tudo em detalhe. Bom, vamos começar sobre o que exatamente é essa tal bolha dev. Então, algumas pessoas começaram a perceber que o mercado de programação aqui no Brasil e no mundo todo, ele começou a ficar muito aquecido, tá? Mas como exatamente aconteceu esse aquecimento no mercado de tecnologia? Bom, imagine você que numa cidadezinha X, nós temos um programador. Nessa cidadezinha nós temos esse programador que trabalha numa empresa XPTO. Imagine que uma outra empresa começou a modernizar seus processos e precisa agora então de um programador. Nessa cidade só tinha um programador. Ela então chega para ele e fala assim, eu dobro o teu salário, para você vir trabalhar comigo. Esse programador então troca de empresa. Aí uma terceira empresa está precisando urgentemente de programador e ela também tem mais dinheiro que as outras duas. Ela, chega nesse programador e fala, eu te dou mais 20%, 30% a mais. Ele então troca de emprego. Imagine isso em escala, empresas roubando funcionários umas às outras. Eu não gosto, na verdade, muito da expressão roubar, eu acho que a pessoa é livre para tomar a decisão, mas o ponto é, muitas empresas de muitas cidades e regiões, e agora pós-pandemia a nível global, precisando modernizar seus produtos, precisando criar softwares e coisas do tipo, e elas precisam de programadores. Se não tem ali ao redor, ou se ela de repente não está conseguindo cobrir o salário de empresas ao redor, rouba! Ela vai buscar longe. E aí chega no Brasil, chega nas cidades do interior aqui e tudo mais. Então, o que a gente está vivendo é um momento em que programadores estão com salários altíssimos, né? Assim, eu não vou entrar no mérito do se isso é bom ou é ruim, tá? Assim, eu particularmente acho que cada pessoa tem que ter a sua opinião, mas eu fico muito feliz quando vejo aí minhas colegas ganhando muito bem, tá? Então isso é só coisa boa pra gente. O ponto é que isso começou a ganhar a atenção de muitas pessoas, então começou a surgir uns papos de, mas o fulano ali tem 3 anos de área e tá ganhando 15 mil reais PJ já. Sim, e daí? Qual é o problema nisso? Ele quer ganhar bem, ele quer ter uma vida boa, ele quer ter um salário digno, certo? E você não tem nada a ver com isso, né? Minha opinião. Mas o ponto é que isso começou a ganhar muita escala. Por quê? Porque, por um lado, nós temos pessoas querendo ganhar um salário bom, né? Querendo ter uma vida maravilhosa que a programação proporciona. Por outro lado, nós temos empresas precisando de mão de obra e elas não estão conseguindo contratar. Por quê? Porque empresas de fora estão levando nossos funcionários. Então, imagine uma situação em que o teu funcionário chega para ti e fala assim, Aquino, eu estou ganhando aqui 12 mil reais por mês, mas uma empresa da Europa me fez uma oferta de, 6, 7 mil euros por mês, né? O euro aí a 5, 6 reais, não sei muito bem quanto é que tá, você já faz uma matemática, você imagina que agora ferrou. Vai ser praticamente impossível para você cobrir a oferta dessa empresa. Então, isso que eu acabei de falar, pessoal, tem acontecido diariamente no Brasil e no mundo, né? Empresas assim, abordando outros profissionais e, ali nessa ideia de qual moeda é mais forte, qual oferta é mais interessante, os devs estão mudando. Isso é a tão chamada bolha dev. Legal, mas o que isso também tem a ver com as demissões em massas que a gente falou antes? O ponto, pessoal, é que assim, algumas pessoas começaram a falar que a bolha dev estourou, né? Por quê? Porque muitas empresas estão demitindo. A questão, pessoal, é que, na minha humilde opinião, né, assim, carimba aí, Rodrigo, opinião, isso não tem nada a ver com o mundo de dev, né? Assim, as empresas elas estão demitindo não porque os salários estão muito altos, é porque elas estão sem dinheiro, né? Assim, seja o motivo que for, de repente até mesmo um erro assim da liderança, né, de quem do nível C ali, de quem gerencia a empresa, isso também pode acontecer. Então, assim, na minha humilde opinião, essas pessoas que estão sendo demitidas, que obviamente não são só programadores, tá?
elas estão perdendo seus empregos porque a empresa estava sem dinheiro, né? A empresa quebrou, de repente o produto não foi bem aceito. Então, assim, isso não tem a ver com o dev estar ganhando muito bem, né? Óbvio que nós temos, como eu falei, um outro problema, que são empresas menores que não estão conseguindo competir com empresas de fora para cobrir salário, para contratar pessoas, mas isso para mim é um outro problema, tá? Então, assim, eu acho importante nesse vídeo a gente deixar essa bela divisão, tá? Então, assim, como que a situação está? A situação está com empresas no mundo todo, né? Assim, empresas desse tipo de startup no mundo todo demitindo pessoas, tá? Assim, por N motivos financeiros da empresa. E do outro lado nós temos programadores cada vez mais ganhando salários mais altos, tá? Recebendo em dólar, em euro, em libra esterlina, recebendo proposta para mudar de país. E na minha humilde opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Assim, obviamente que programadores serão afetados por essas demissões, mas isso não desaquece o mercado da tecnologia. E na minha opinião, não existe bolha dev, tá? O que existe é finalmente as pessoas percebendo que os seus trabalhos são importantes, valiosos e você merece receber bem. Você merece ter um trabalho que te pague um bom valor e não que você só consiga de repente sobreviver. Beleza? Mas bom, essa é a minha opinião. Um exemplo, pessoal, para te mostrar como essa bolha não estourou e talvez ela nem exista, são, por exemplo, notícias como, sei lá, a XP abrindo uma faculdade para ensinar pessoas a programar, né, alguma coisa do tipo, né, uma excelente notícia, ou até mesmo empresas utilizando empresas de treinamento de programação para formar estagiários que depois elas vão contratar, né, assim, você pode ver isso a rodo na internet. Bom, isso, na minha opinião, é uma forma bem clara de se provar que não tem bolha nenhuma e muito menos ela estourou, tá? Assim, o mercado está cada vez mais aquecido. É óbvio que em algum momento a gente vai ter alguma estabilização disso, né? Assim, isso com certeza não vai ser para sempre, senão daqui a pouco o dev vai estar ganhando, né? Assim, mais que, sei lá, empresários e coisas do tipo. Mas assim, eu faço votos que a gente continue sim sendo bem remunerado, que a área cresça, mais pessoas venham para a área. Inclusive, esse é o nosso propósito aqui na Aqui Explica. O nosso propósito é que você, que talvez não é da área da programação, possa entender mais sobre o assunto e, quem sabe, vir para a área da programação, poder ter uma carreira sólida, ganhar um bom salário, ter uma qualidade de vida muito boa e poder passar bastante tempo com a tua família, com teus amigos, desfrutando da vida. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero muito que você tenha gostado, espero que tenha ficado um pouco mais claro para você sobre como está a situação. Infelizmente, a gente tem muita gente falando na internet, né? E às vezes a informação pode dar uma balançada, mas a gente tentou te trazer um pouco mais de clareza sobre o assunto. Beleza? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante que você ative o sininho, pois senão a gente não vai conseguir te avisar quando a gente soltar um vídeo aqui no canal. Também te convido a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. A gente está sempre tentando ter uma abordagem mais próxima com você. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.